Amém, irmãos. Vamos estar meditando a palavra. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias comigo, por favor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12. O texto é um pouquinho longo, irmãos, mas os irmãos têm um pouquinho de paciência comigo. Amém. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos estar lendo do 11 ao 20. O dia dessa mensagem, irmãos, todos somos importantes no reino de Deus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12, do 11 ao 20. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como deseja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um só Espírito, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros no corpo, cada um deles, como quis. Se todo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós, irmãos, somos importantes no reino de Deus. Vamos estar fazendo oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, te recebe toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Pai, te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Colocamos, meu Pai amado, nossa vida diante do Senhor. Te pedimos, meu Pai amado, a orientação do Espírito Santo neste momento, para estarmos meditando a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos por tudo que já foi falado aqui nesta noite. Te agradecemos, meu Pai, pelos louvores, meu Pai, que foi entoado, Senhor. Agora nós te pedimos, meu Pai amado, que através da Tua palavra, através, meu Pai amado, da ministração da Tua santa palavra, o Senhor, possamos estar sendo alcançados, meu Pai. Possamos estar sendo moldados. Ó Pai amado, aquele que precisa, meu Pai amado, de uma cura, pode estar sendo curado neste momento, Senhor. Aquele que precisa de libertação, o Senhor, pode estar sendo liberto, meu Pai amado, neste momento, Senhor. Para aquele que precisa, meu Pai amado, de, ó Pai, uma mudança de vida, de pensamento, ó Pai amado, de instrução, que neste momento seja alcançado pela Tua palavra, Senhor, e que não saia daqui como chegou, mas que saia daqui, Senhor, com algo da parte do Senhor. Assim como o Espírito Santo falou em meu coração, o Senhor também pode falar com a Tua igreja. O Senhor pode estar falando com cada um aqui desta noite, meu Pai. Eu não sei como é que esses irmãos chegaram, mas eu sei, meu Pai amado, que o Senhor está aqui, meu Pai amado, com autoridade e com poder para fazer aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Ó Pai amado, com autoridade, Senhor, o Senhor pode mudar aqui esses irmãos que estão aqui hoje, nesta noite. E eu creio, Senhor, nesta grande obra. E desde já, Senhor, eu te agradeço, meu Pai. Como é que o Senhor cresça, meu Pai, que o Senhor nos diminua e que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos, Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos estão se sentando? Glória a Deus. Irmãos, gostaria de dizer essa mensagem. Fala que você tem muito valor para Deus. Você tem muito valor para Deus. Você é muito importante no reino de Deus. Eu não estou aqui, irmãos, para trazer uma mensagem que vai amassagear o seu ego. Ou simplesmente querer, como se diz por aí, né? Levantar sua moral. O Espírito Santo, irmãos, me levou dentro da sua palavra a me mostrar, dentro da verdade bíblica, o trato que Ele já teve comigo e com você também. E muitas vezes, irmãos, Deus já nos valorizou e nós mesmos não nos valorizamos. Deus, irmãos, já fez uma maravilhosa obra em nossas vidas e muitas vezes nós mesmos
impedimos que esta obra reflita o brilho no qual ela foi feita por nós. Aleluia. Estejamos, irmãos, atentos ao que a palavra ela tem para nos dizer e aquilo que ele tem para nos mostrar. Um dia, Deus, ele nos tirou do lugar onde nós estávamos. Ele nos tirou, irmãos, daquele lugar de luta, de trevas, naquele lugar no qual quem viveu no pecado, violando o mundo, sabe, de dor, de vergonha, um lugar no qual o sofrimento ele é imenso. Muitas vezes as pessoas andam com um sorriso no rosto, porém interiormente sofrendo, com o coração quebrado, muitos até pensando em tirar sua própria vida. E Deus nos tirou desse lugar. Aleluia. Deus nos tirou desse lugar e nos trouxe, irmãos, para sua maravilhosa luz. Glória a nosso Deus. E ele, irmãos, quando Deus chamou cada um de nós, nos tirou do lugar onde nós estávamos, ele colocou uma marca em nós. Uma marca, irmãos, que nos leva a crer no seu sangue, no sangue precioso de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus, o nosso Deus, em primeiro lugar, ele operou em nós o plano de salvação. E que plano de salvação é esse? Foi a morte de Jesus que fez ali na cruz do Calvário. Mas hoje é muito natural o homem valorizar os bens materiais que ele tem, valorizar o status que ele tem, o nome que ele tem. Mas nós, como igreja, nós temos que valorizar, principalmente, irmãos, a nossa salvação. E a nossa mensagem, mesmo nos dias de hoje, não pode ser uma mensagem diferente dessa. Mesmo que em muitos lugares prega diferente, nossa mensagem não pode ser uma mensagem que não fale de salvação. Verdade. A nossa mensagem tem que ser uma mensagem que fala sobre o amor de Jesus pelas almas. Aleluia. O amor de Jesus pela sua vida. Glória a Deus. E eu vim aqui hoje, nesta noite, reafirmar isso, para que nós possamos estar lembrando e cravando isso no nosso coração. A primeira bênção de todos que nós alcançamos foi a nossa salvação, foi um plano de salvação em nossas vidas, foi através de Jesus Cristo. Um dia Jesus Cristo morreu naquela cruz do Calvário, não foi, irmãos, para salvar todos, mas Jesus morreu naquela cruz do Calvário para salvar a sua vida, para te salvar. Amém. Jesus morreu naquela cruz do Calvário por você. Aleluia, papai. Jesus ele não pensou em um mundo inteiro. Porque quando a gente fala assim, Jesus pensou em um mundo inteiro, a gente nos colocamos como mais um e muito longe. Mas quando eu penso assim, Jesus morreu por mim, eu me aproximo, eu me vejo dentro do plano de salvação. Porque se uma pessoa só cresce no plano de salvação, se somente você cresce no plano de salvação, ainda assim Jesus morreria naquela cruz. Glória a Deus. Jesus ainda assim pagaria um preço que ninguém pôde pagar pela sua vida. Amém. Então só por aí nós já vimos que você tem um valor inestimável. Mesmo que alguém diga o contrário, você tem um valor que excede qualquer coisa, irmãos, nessa face da terra. E Jesus ele te salvou para te libertar do pecado. Aleluia. Irmão, nós não deixamos de pecar, mas nós somos mais pecadores. Oh, glória. Hoje, quando Jesus salvou, nós morremos para o mundo. Nós morremos para o mundo. E as coisas do mundo já não têm mais influência sobre nós. Muitas pessoas têm testemunho que lá no mundo, lá, a pessoa ela não vivia sem determinada coisa. A vida dela era uma determinada música, era uma determinada festa, era as noites, era realmente as farras, ou era ir para algo ou fazer algo. Mas quando ela vem para Jesus, ela morre para o mundo, e ela morre para essas coisas também. E você pergunta para ela se essas coisas faz falta, ela vai dizer que de maneira nenhuma.
Sabe por quê? Porque Jesus já completou a pessoa por completo. Amém. Não deixa nenhuma brechinha Verdade. para que a pessoa venha estar tendo dúvida. Isso mesmo. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós morremos do mundo de tal maneira, igreja, de tal maneira que o nosso prazer é de estar na casa do Senhor. O nosso prazer é de estar buscando a face de Jesus. Glória a Deus. A maior alegria que nós temos é de estar nos ajuntando, lendo a palavra do Senhor e orarmos juntos. Glória a Deus. Então, irmãos, nós já morremos para o mundo. Glória a Deus. Nós já não precisamos mais de um álcool para ficarmos alegres. Nós já não precisamos mais de sermos bajulados aí neste mundo, aceitos aí por este mundo. Nós não precisamos mais nos submetermos a autoridades desonestas para nós alcançarmos algo. Amém. Porque nós sabemos, irmãos, que nós estamos aqui, nós vivemos neste mundo, mas nós não somos mais deste mundo. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Nós andamos em honestidade, em caráter. Nós andamos, igreja, nos moldando os nossos pensamentos e as nossas atitudes em direção àquilo que agrada ao nosso Deus. Amém. Mas quando nós aceitamos o plano de salvação, nós somos libertos do pecado. Sabe algo tão profundo que Deus faz conosco, igreja? Deus nos cura. Todos nós sabemos que um dia a gente foi curado. Alguém pode até dizer para mim assim, falar comigo assim: mas eu nunca estive doente, como assim eu fui curado? Todos nós que um dia estivemos longe do Senhor, nós estávamos doentes. A palavra fala que Jesus não veio para os salvos, mas ele veio para os doentes. E Jesus, irmão, ele nos curou. A quantos daqueles que precisam de uma cura física, Jesus é poderoso para dar a cura física. Amém. Mas mais do que a cura física, igreja, Jesus pode nos dar a cura da alma. Porque Jesus, ele cura a alma. Ele cura os traumas. Um passado de angústia e de dor. Quantas vezes as pessoas vêm para Cristo e a gente olha para aquela pessoa e diz assim: aquela pessoa ela tinha um semblante caído, aquela pessoa ela tinha uma tristeza no olhar dela, e agora quando ela encontrou Jesus e que ela vive na presença do Senhor, o semblante dela mudou, a forma dela agir agora é outra. Quem sabe aquela pessoa por anos ela não conseguia dar um sorriso sincero, mas quando ela encontra Jesus, agora ela tem motivo para sorrir. Amém. E é esse Jesus, irmãos, que nós pregamos. É esse Jesus que transforma, que cura a alma, que pode transformar a pessoa de forma que ela mesmo olha para si e diz assim: aquilo que o homem não poderia fazer por mim, Deus fez. Aquilo que o homem não poderia fazer por mim, Jesus, ele fez. Glória a Jesus. E sabe o que se chama, irmãos? Não estou falando nada da minha cabeça aqui, não. Isso se chama o novo nascimento. Amém. Que aqui já nasceu de novo? Oh, glória a Deus. O novo nascimento, irmãos. A gente muda o nosso RG? A gente muda o nosso nome? Não. Continua o mesmo. Só que, irmãos, que a nossa natureza, ela muda. Os nossos pensamentos, eles mudam. Quando nós temos um novo nascimento, a nossa atitude muda. Eu continuo com o mesmo nome lá de registro de nascimento. Eu continuo com os mesmos documentos. Porém, irmãos, eu ando em novidade de vida. A pessoa, quando ela encontra o Senhor Jesus, se ela é uma pessoa que mentia, ela não mente mais. Se ela é uma pessoa que ela tinha um prazer de ver as outras pessoas brigarem, agora o prazer dela é apaziguar. Amém. É de chegar: não, porque nós vamos fazer isso aqui, não faz isso não. Para que isso? Se a pessoa tinha um prazer de chegar num lugar e estar por cima das outras pessoas, agora ela vai fazer assim como Jesus ensinou.
Ela vai procurar servir. Porque Jesus nos mostrou, irmãos, que melhor é servir do que ser servido. Amém. E isso vai ser o nosso prazer. Verdade. E por que eu falei tudo isso aqui, igreja? Porque o seu chamado está ligado a isso. Glória a Deus. Está ligado a fazer parte de uma grande obra. E o que nós lemos aqui, no livro de Coríntios, sobre o corpo. Verdade. Nós só passamos por essa transformação para nós fazermos parte do corpo, igreja. Oh, glória a Deus. Me diz uma coisa: o nosso corpo pode ter algo que não é saudável? Não. Se a minha mão estiver enferma, eu vou curar minha mão. Amém. Se o meu pé estiver enfermo, eu vou curar o meu pé. Aleluia. Se eu tiver qualquer coisa no meu corpo que não tiver são, eu vou curar. Aleluia. Agora eu falei tudo isso aqui, que dessa grande obra nós somos participantes e que nós já passamos, e que todos nós somos participantes, para quê? Para dizer que todos nós, irmãos, devemos ser sarados em Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Porque nós participamos do mesmo corpo. Amém, Senhor. Aleluia. E todos nós somos importantes. O que a palavra nos diz? Pode o ouvido dizer queria ser olho, ou eu dizer queria ser ouvido. Todos nós somos importantes. Alguém talvez pode dizer sim, eu gostaria de estar lá no altar. Ore e busque. Se for o propósito do Senhor, o Senhor vai te colocar. Amém. Só que não coloque o seu valor menos do que o dos outros. Verdade. O mesmo valor de quem está aqui em cima, pregando a palavra, orando, ministrando, louvando ao Senhor, é o mesmo valor daquele que está intercedendo pela obra, que às vezes até no anonimato. Aleluia. Porque, irmãos, Deus, Ele não faz essa diferenciação. Todos nós somos importantes para o Senhor. Todos nós somos importantes no reino de Deus. Porque todos nós somos chamados para uma grande obra, para uma grande missão. Glória a Deus. Devemos, irmãos, olhar para nós e nos valorizarmos diante do Senhor. Porque primeiro o Senhor, Ele nos valorizou. Primeiro o Senhor, Ele viu algo em nós que nós mesmos não vimos. E Ele nos deu, igreja. Olha só, como que Deus é tão maravilhoso. Ele nos mostrou o único caminho. Deus não falou assim, você deveria passar por aqui. Quando alguém nos aconselha e fala assim, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, a gente precisa pensar, analisar ainda, né? Para ver se é aquilo mesmo que deve ser feito. Se a gente está pensando em comprar uma casa, por exemplo, a pessoa fala assim, eu acho que é o momento, você deveria comprar essa casa. Você fica analisando, né? Eu tenho que verificar, pensar direitinho se realmente deveria comprar essa casa. Não há uma certeza. Só que Deus, irmãos, através de Jesus Cristo, nos deu um único caminho. Glória a Deus. Nós somos participantes do corpo de Cristo. E todos nós estamos no mesmo caminho. E que não é mais um caminho, é um único caminho. Então, irmãos, Deus já nos deu a certeza da nossa salvação através de Jesus. Amém. Olha que maravilha. Olha só que alegria, irmãos. Talvez a gente passe por tantas lutas, né? Tantas coisas que levantam nossas vidas. Acordar cedo, tem que ir trabalhar, ganhar ali o nosso pão ali de cada dia. Mas a gente encontra pessoas que às vezes, pessoas que são feridas neste mundo, querem nos ferir. Passamos por tantas adversidades, tantos problemas, tantas lutas. Mas quando nós passamos por essas coisas, irmãos, nós podemos colocar algo na balança tão maravilhoso, que é a certeza da nossa salvação. Oh, glória. Que isso é um momento, que isso não é para sempre, que Jesus já cuidou de nós, Deus já cuidou de nós. Oh, glória. Ele já nos mostrou um único caminho. E não é um caminho duvidoso. Será? Não. É o caminho certo. É através de Jesus. Glória a Deus.
através de Jesus. É verdade. E Ele nos dá, através desse caminho, algo que todo ser humano quer, todo ser humano busca. O que todo ser humano busca? Ter uma identidade. Quem eu sou? Quem é você? Você se perguntou isso? Quem eu sou? Eu já falei isso muitas vezes já. Quem eu sou? Sabe qual a primeira resposta, irmãos, que a gente tem que dar quando alguém nos faz uma pergunta igual essa? Quem é você? Você pode dizer assim: eu sou filho de fulano. Eu sou esposa de ciclano. Eu sou formado em tal coisa. Eu sou quem fez aquilo. Porque aquilo ali vai ser a coisa maior que vai te dar a sua identidade. Mas quando alguém te perguntar assim, quem eu sou, você pode responder: eu sou servo do Deus vivo. Amém. Porque essa é a nossa identidade. Aleluia. Quem eu sou? Eu sou servo do Deus vivo. E depois, irmãos, vem todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Vem quem é você na sua profissão, vem quem é você, a sua família, vem quem é você realmente aí que você já fez no meio da sociedade. Mas a maior identificação de todas, e a identidade que Deus nos dá, é ser servo dele. Porque a melhor coisa que nós podemos fazer, irmãos, na face da terra, é servir ao Senhor. Amém. É ser servo do Deus vivo. Verdade, Deus. E saber, irmãos, para onde que eu vou. A gente conversa com tantas pessoas aqui na face da terra, né? Você chega uma pessoa e pergunta assim, ó. Quer ver uma coisa que deixa as pessoas totalmente confusas? Chega para ela e pergunta para ela assim, ó. Após a morte, você sabe para onde você vai? A pessoa vai falar para você assim: não faz pergunta difícil, não. Me deixa do jeito que está aqui, não vem com esse tipo de conversa comigo, não. Sabe por quê, irmãos? Fora um ou outro que vai ter uma resposta no qual, baseado em estudos que os homens mesmos estudaram, às vezes até para preencher o seu ego, a maioria vai dizer que não sabe, não tem certeza para onde vai. Por quê? Porque tem algo nelas ali incompleto. Porque para saber para onde nós vamos de verdade, é só através de uma identidade em Cristo Jesus. É através da comunhão com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, irmãos, que nos convence para onde nós vamos. Porque é o Espírito Santo, irmãos, que nos mostra que se caso eu partir hoje, eu vou estar com Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. E a certeza não vem daquilo que eu estou falando para a igreja. A certeza vem daquilo que o Espírito Santo já me convenceu. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Muitas pessoas vivem um vazio sem fim. Afinal, fora do corpo não tem vida. O que acontece, irmãos? Se tirar um pedaço do nosso dedo, esse pedaço do nosso dedo ele vai ter vida? Não. Qualquer membro do nosso corpo, que se sair do nosso corpo, ele não vai ter vida. Ou seja, irmãos, fora do corpo não tem vida. Se não tem vida, não tem como ouvir uma palavra igual essa aqui que eu estou ministrando hoje nesta noite e crer nela. E nós só vamos crer se nós estarmos em Jesus Cristo. E por isso que temos pessoas aí, irmãos, neste mundo vazias. Porque elas não conseguem, elas não creem em Cristo. E isso é um vazio que só pode ser preenchido para quem está no corpo. E por isso que é necessário fazer parte do corpo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas, irmãos. Glória a Deus da igreja. Só que para que Jesus Cristo possa fazer algo nas nossas vidas, nós precisamos ter comunhão com Ele. Nós temos que estar fazendo parte do corpo. E que nem eu falei aqui, irmãos, principalmente, estarmos sarados. E para nós estarmos sarados, eu gostaria de falar um pouquinho sobre disciplina. Você
ter disciplina? Ah, mas eu nem sei o que é disciplina. Como é que eu vou dizer se eu tenho ou não disciplina? Então tem que, por aí, já começar a mudança de pensamento. Porque, irmãos, o que é ter disciplina? É realmente, irmãos, saber se todas as coisas das suas vidas estão em seu determinado lugar. Porque tem muitas pessoas hoje que estão até se faz participante do corpo, mas não consegue realmente usufruir dessa grande obra que é estar no corpo. Está até aqui no meio, mas não consegue se fazer presente de verdade, porque não consegue ter disciplina. E disciplina que eu estou falando aqui, irmãos, é em todas as áreas das nossas vidas. A pessoa tem que ser disciplinada na área espiritual, a pessoa tem que ser disciplinada, irmãos, na área conjugal, sentimental, disciplinada na área financeira, na área material. Quantas pessoas, irmãos, que não conseguem ser disciplinadas espiritualmente, não conseguem, irmãos, manter uma vida de oração, não conseguem ter disciplina na busca incessante pelo Espírito Santo. Acha que o Espírito Santo é como se fosse uma luz que a gente acende e apaga, né? Uma força que muitos pregam por aí, misericórdia. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Aleluia, Senhor. Nós temos que ter relacionamento. Aí essa disciplina me leva a outra palavra que é relacionamento. Relacionamento, ele não pode ser quebrado. Relacionamento, nós temos que estar todos os dias mantendo esse relacionamento. Todos os dias eu não converso com minha esposa, todos os dias eu não escuto a voz dela. Da mesma forma, o relacionamento, nós temos que ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Amém, Senhor. Porque o Espírito Santo, irmãos, precisa ser vital na nossa vida espiritual. Aleluia. A palavra fala em Romanos que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos que ter disciplina, buscar o Senhor, irmãos, buscar a face do Senhor, orar todos os dias, meditar na palavra todos os dias, pagar, irmãos, entregar nossas vidas ao Senhor todos os dias. Dentro daquilo que nós podemos fazer, quebrantar nossa carne, fazer um propósito diante do Senhor. Isso é disciplina. Glória. Disciplina espiritual. Nós temos que ter disciplina, irmãos, com aquilo que nós comemos. O nosso corpo. A pessoa acha que pode ingerir qualquer alimento, pode colocar dentro do templo aquilo que Deus criou, que é esse nosso corpo aqui, qualquer substância, que aquilo vai realmente fazer mal, e a pessoa pensa que pode ficar comendo aquelas coisas, ingerindo aquelas coisas, mas não tem disciplina para comer aquilo que é saudável, não tem disciplina para ter um momento de sono, de descanso. São essas coisas, irmãos, realmente que interferem e que vai estar diretamente no que nós estamos falando aqui, porque para fazer parte do corpo nós temos que ser saudáveis. Nós temos que ter disciplina, irmãos. Nossas finanças, nossos gastos, olhar para nós mesmos e ver aquilo que nós realmente precisamos e seguir. E colocar, irmãos, a nossa vida em ordem. Para fazer parte do corpo de Cristo, nós temos que ser saudáveis. Mas alguém pode dizer assim: ah, não, mas eu quero ser saudável. Mas como é que vai ser saudável sem disciplina? Ah, não, Deus, então, mas faz uma maravilhosa obra na vida, Senhor. Deus só vai fazer nossas vidas, irmãos, aquilo que faz parte da parte dele. O que é nosso nós temos que fazer. Aqui que nós precisamos organizar nossas vidas, nós temos que organizar. Será que eu tenho, irmãos, a minha vida organizada? A minha casa organizada? O meu quarto organizado? O meu local de trabalho organizado? Porque tudo isso, irmãos, é disciplina. Aí a pessoa chega e fala assim: Senhor, eu preciso de uma grande bênção. Mas ela nem conseguiu organizar o básico na vida dela. Ela não conseguiu fazer o mínimo na vida dela. Como é que ela vai chegar diante do Senhor e pedir que Deus faça uma grande obra na vida dela? É necessário nós nos organizarmos, nossos detalhes, nossos mínimos.
E aí eu vou passar por algo mais profundo, igreja. Que além de nos organizar, o que eu falei aqui, estruturas físicas, nós temos que organizar os nossos pensamentos. Organizar, irmãos, o que nós sentimos. Quantas pessoas que não conseguem ter seus pensamentos em ordem? Olha, está pensando uma coisa, depois pensa em outra, depois ele não consegue pensar em nada que tenha fundamento. Como é que Deus vai agir sobre essa vida dessa pessoa? Eu preciso me organizar. Eu preciso saber, irmãos, que nós estamos falando aqui, quem eu sou. Eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso saber, irmãos, para onde que eu vou. Amém. E esse, irmãos, eu só vou conseguir fazer isso tendo disciplina. E aqui essa mensagem que nós dividimos ela em duas partes. Primeira parte no qual nós falamos aqui sobre aquilo que Deus já fez por nós. O plano de salvação. Jesus já nos curou. Jesus já nos libertou. Jesus já nos valorizou. Agora, o que é que nós temos feito? Que não adianta nada, igreja. Jesus tem nos tirado da lamação do pecado, nos tirado lá do mundo e nos trouxe aqui para sua maravilhosa luz. Se nós também não quisermos fazer parte deste corpo, para fazer parte do corpo de Cristo, nós precisamos ser saudáveis. E o que eu tenho feito para ser saudável? Andamos em disciplina, igreja. Eu não sei o que você precisa mudar, mas se o Espírito Santo está te mostrando, não deixa para mudar amanhã não, muda hoje. Amém. Quem sabe você tem sido influenciado muito pelas mídias. Quem sabe você tem andado muito de frente a um celular, e o celular tem tomado seus pensamentos. As coisas que você vê nesse celular tem tomado seus pensamentos de tal forma que você já vive em função do seu celular. Tira esse celular. Amém. Deixa que a própria palavra te influencie. Quem sabe você tem escutado tanto uma pessoa que aquela pessoa ela tem falado, as palavras dela têm falado mais alto na sua mente do que a própria palavra de Deus. Para de ouvir essa pessoa e comece a ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Quem fez mais por você foi Deus. Amém. Você precisa se moldar para fazer parte do corpo de Cristo. Deus não chamou ninguém, igreja, ninguém para estar doente. Deus chamou todos nós para sermos são. Ele já nos curou. Jesus já nos curou. Jesus já nos deu a sua salvação. Jesus já nos libertou. E sejamos, irmãos, aquilo que Deus quer que nós sejamos. Tenhamos essa identidade. Eu sou servo do Deus vivo. Jesus, Ele é o cabeça. E como cabeça, Ele nos direciona. Glória a Deus. Nós, irmãos, nós não precisamos e nem devemos querer ser melhor do que os outros. Porque todos nós somos iguais. Porque o amor que Deus deu pela minha vida, Ele deu pela sua vida também. Ou Deus amou qualquer um de nós aqui mais do que o outro? A Bíblia fala, irmãos, que aquele que mais pecou, mas foi necessário o perdão, ele foi mais amado. Sim, a Bíblia fala sobre isso. Mas nós todos aqui estamos debaixo do mesmo amor do Pai. Porque Jesus foi na cruz do Calvário para pagar o preço por nós. E esse amor, irmãos, nesse sentido, ele não se faz diferente. Porque quando Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, Ele pagou por mim e pagou por você também. Então ninguém é melhor do que o outro. Porém, irmãos, nós temos que entender e valorizar este amor. Por isso que alguns se achegam mais ao Pai, porque valorizam mais o Pai, porque quer estar mais perto do Pai. E o Pai se agrada disso, igreja. E quando nós chegamos mais perto de Jesus, nós somos direcionados por Ele. Veja que grande obra que Deus fez em sua vida. E veja como você é importante. Glória a Deus.
Às vezes você tem chorado por não ter entendido essa palavra. Mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para você entender essa palavra. Não é tudo que você viveu que te dá uma identidade. Glória a Deus. Não são suas roupas que te dão uma identidade. Aleluia. Não é a sua conta bancária que te dá uma identidade. Ou os cursos que você já fez, né? A instrução que você tem, a inteligência que você tem, a força que você tem te dá uma identidade. O que te dá uma identidade é Jesus. É Jesus que te dá uma identidade. Você é servo do Deus vivo. Você, irmãos, todos aqui têm muito valor para Deus. Então se valorize. Olhe para si e veja o quanto Deus te amou. Olhe para si e veja que você não é qualquer um. Você é muito especial para Deus. Amém? Amém.